Olá pessoal! Neste vídeo, vou mostrar a vocês como funciona um conversor de valores de pressão. Vamos aprender a converter entre diferentes unidades, como Pascal, bar, PS e atmosfera, e entender a importância de fazer essas conversões corretamente, principalmente em aplicações onde a precisão é fundamental. Vou explicar tudo de forma simples e prática, com exemplos para facilitar o entendimento. Então, se você precisa dominar as conversões de pressão, fique comigo até o final. Olá pessoal! Vamos mergulhar no fascinante mundo da pressão. Começaremos explorando a pressão hidrostática. Imagine um mergulho no oceano. Quanto mais fundo você desce, maior a pressão da água sobre você, certo? Isso e pressão hidrostática, a pressão exercida por um fluido em repouso devido ao seu peso. A pressão hidrostática aumenta linearmente com a profundidade. A fórmula que rege esse fenômeno é relativamente simples, mas extremamente útil para calcular a pressão em qualquer ponto dentro de um fluido. Podemos usar essa fórmula para calcular a pressão em reservatórios de água, em tubulações, ou mesmo para entender a pressão em grandes profundidades oceânicas, onde a pressão pode ser absolutamente gigantesca, atingindo valores inimagináveis para nós que vivemos na superfície. A densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a profundidade são os fatores-chave que determinam a pressão hidrostática. É importante lembrar que a pressão hidrostática atua em todas as direções, não apenas para baixo. Agora, vamos falar sobre pressão atmosférica. A atmosfera terrestre, essa camada de ar que nos envolve, exerce pressão sobre tudo que está nela, incluindo-nos. Essa pressão é causada pelo peso do ar acima de nós. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é aproximadamente 1.132 hectopascais, ou seja, um valor considerável. Mas a pressão atmosférica não é constante, ela varia com a altitude. Quanto mais alto você sobe, menor a quantidade de ar acima de você, e consequentemente, menor a pressão atmosférica. Por isso, escalar montanhas altas pode ser tão desafiador, pois a pressão atmosférica reduzida afeta a oxigenação do nosso corpo. A pressão atmosférica também é afetada por fatores como temperatura e umidade. Entender a pressão atmosférica é crucial em diversas áreas, desde a meteorologia, onde usada para prever o tempo, até a aviação, onde fundamental para a segurança dos voos. Afinal, os aviões precisam ser projetados para suportar as variações de pressão atmosférica em diferentes altitudes. Por fim, vamos explorar a pressão em geologia. Aqui, a pressão desempenha um papel fundamental na formação e transformação das rochas. As rochas nas profundezas da Terra estão sujeitas a pressões enormes, causadas pelo peso das camadas de rocha acima delas. Essa pressão extrema pode levar à metamorfose das rochas, transformando-as em tipos diferentes, com propriedades alteradas. A pressão também influencia a formação de minerais e a movimentação de placas tectônicas, processos cruciais para a dinâmica do nosso planeta. Imagine a pressão envolvida na formação de diamantes, por exemplo, que requerem condições extremas de pressão e temperatura. Estudar a pressão em geologia nos ajuda a compreender a história geológica da Terra, os processos que moldaram o nosso planeta e os recursos minerais que ele contém. A pressão, portanto, é uma força poderosa que molda não só o nosso ambiente imediato, mas também a própria estrutura do nosso planeta. Olá, pessoal! Vamos falar sobre conversão de unidades de pressão, um assunto crucial em diversas áreas, desde engenharia até gemologia. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo, explorando as unidades mais comuns e como converter entre elas, especialmente psi-pascal. Mas antes de começarmos com as conversões propriamente ditas, vamos falar um pouco sobre um processo que utiliza alta pressão, o crescimento de cristais. Começaremos com as pedras preciosas naturais. A natureza, ao longo de milhões de anos, cria essas maravilhas sob condições de pressão e temperatura específicas, muitas vezes inimagináveis para nós. A formação dessas pedras é um processo complexo, envolvendo a cristalização de minerais em cavidades subterrâneas, sob pressões imensas e temperaturas extremas. Cada pedra preciosa natural carrega consigo a história geológica de sua formação, uma jornada de milhões de anos sob a Terra. A beleza e a raridade dessas pedras são, em grande parte, consequência dessas condições únicas de pressão e temperatura. Podemos imaginar a pressão envolvida, e como seria importante saber como converter essas pressões em diferentes unidades para estudar a formação dessas pedras. Agora, vamos falar sobre pedras preciosas sintéticas.
Essas pedras são criadas em laboratório, simulando as condições naturais de alta pressão e temperatura encontradas na natureza. O processo de criação é meticuloso e controlado, permitindo a produção de pedras com características muito semelhantes às naturais. A diferença fundamental reside na origem, uma é produto de milhões de anos de processos geológicos, enquanto a outra é resultado da tecnologia humana. Mas a pressão envolvida em ambos os processos é algo que precisa ser medido e controlado com precisão, e aí entra a importância da conversão de unidades de pressão. O processo de alta pressão e alta temperatura, ou HPHT, é fundamental na criação de pedras preciosas sintéticas. Este método simula as condições geológicas naturais, submetendo os materiais a pressões e temperaturas extremamente elevadas por períodos prolongados. A pressão exercida é um fator crítico para o crescimento do cristal, influenciando diretamente sua estrutura e qualidade. A precisão na medição e controle da pressão durante o processo HPHT é essencial para garantir a qualidade e as características desejadas na pedra sintética final. Precisamos, portanto, de ferramentas precisas para converter as unidades de pressão, garantindo a reprodutibilidade e a consistência do processo. Imagine a importância de converter PSI para Pascal, ou vice-versa, para garantir a replicabilidade de um processo tão complexo. O método de crescimento de cristais sob alta pressão e alta temperatura é um processo fascinante e complexo. Ele envolve a utilização de equipamentos especializados capazes de gerar e controlar pressões e temperaturas extremamente elevadas. A compreensão das variáveis envolvidas, incluindo a pressão, é fundamental para o sucesso do processo. A conversão entre diferentes unidades de pressão, como PSI e Pascal, é crucial para a comunicação precisa entre pesquisadores e engenheiros envolvidos no desenvolvimento e otimização deste método. A precisão na conversão garante a reprodutibilidade dos resultados e a consistência na produção de cristais de alta qualidade. Afinal, uma pequena diferença na pressão pode resultar em um cristal completamente diferente. E exatamente por isso que dominar a conversão entre unidades de pressão, como PSI e Pascal, é tão importante. Seja na gemologia, na engenharia, ou em qualquer outra área que lide com pressão, a capacidade de converter entre diferentes unidades é essencial para a precisão e a comunicação eficaz. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer a importância da conversão de unidades de pressão e como ela se aplica em diferentes contextos, inclusive na criação de pedras preciosas. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos.